da prática, da palhaçada, de viver uma vida dividida, e estão se decidindo andar com Jesus de mão dada para fazer diferença. A coisa estava num agravante, e os profetas se calando, e os sacerdotes, fazendo vista grossa. Por quê? O que imperava era a ordem da chefa. Esse negócio de chefe é problema. É ela que determinou, e a gente não pode passar por cima da ordem dela. E aí o povo foi se calando, se oprimindo, e o diabo reinando. Vou repetir: Satanás não quer mais matar o crente lá fora, ele quer matar aqui dentro. Por isso que tem gente que no culto não sente nada, irmão. Ele está morto. Porque eu vou falar uma coisa, irmão, não sentir a presença de Deus no culto desse aqui. Vá para o cemitério São Luís, se enterra lá. Você está morto. Porque Jesus está aqui. A presença do Espírito Santo está aqui. Diga amém, diga uma coisa, você não está gostando, não é aqui. Hoje eu não tenho nada a ver com a sua classe social, eu não tenho nada a ver com a sua formação, eu não tenho nada a ver. Você pode ser bonitinho, protocolado, estou nem com você. Estou nem. Eu sou profeta de Deus aqui hoje. E profeta de Deus é doido. E hoje eu vim aqui mexer na tua ferida. Porque esse demônio vai cair aqui hoje. E Jesus vai ser caído. Essa é a opção. Eles foram comprados. Estavam com a mente dividida. Dividido. Não sabiam a que servir. Olha ali. E agora? Ela estava se achando a Coca-Cola do deserto. Ninguém vai falar contra mim. Aqui quem manda sou eu. Eu aqui sou a chefe. Aí lá da eternidade, o Senhor olhou lá da eternidade. Por isso que a Bíblia diz, não, e os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Enquanto você acha que todo mundo se corrompeu, ainda tem uma boa parte que está aí. Dá uma cabucada do irmão e diga assim: você está assim com Jesus? Fala, você está assim com Jesus? Tem gente que está assim com Jesus ainda. Enquanto uma grande parte se corrompeu, ainda tem uma parte que ele encontrou, que tem vida, que não se contaminou, que não se rendeu, que não vive no adultério, que não vive na fornicação, que não vive na mentira, que não vive no engodo, glória, que não está cru, que não está vazio, que não vive uma vida medíocre, mas tem vida com ele, anda com ele, fala com ele, chora com ele, anda com ele, adora a ele, serve a ele e sabe que vai morar com ele. E ele vai entrando devagar, com muita sutileza, para deixar tudo muito comum, tudo muito parecido. A coisa está tão difícil que a inversão dos valores, elas são visíveis, até cego enxerga. E isso, olha aqui para mim, isso está tendo um grande combate lá dentro da W3 411, lá em Brasília. Se você for lá no plano piloto, está lá, os ministérios. Está tendo uma grande movimentação lá dentro, porque alguns estão querendo mudar as questões lógicas daquilo que aprendemos da palavra de Deus. Eles estão querendo distorcer e trazer para essa sociedade e querem fazer a gente engolir. E eles estão querendo trazer para nós uma aberração no nosso meio. E enquanto isso, nós estamos brincando de ser crente. Que vem para a igreja e acha que vir para a igreja é só ficar aqui, vai fazer uma roupinha e achar que o evangelho é
só isso, é mais do que isso. É. Porque aqui não é passarela para ninguém ficar desfilando. Olha aí, ó. Aqui não é shopping center, que é casa de Deus. Aqui você tem que saber entrar e você tem que saber se comportar para você fazer isso. Satanás está lá. Ele está querendo mudar a instituição de Deus que foi proclamada no Éden. Disse Deus: faremos o homem. E depois disse Deus: não é bom que o homem ande só. Vamos fazer uma disjuntora, uma ajudadora, uma guerreira. Então Deus fez macho e fêmea. Você é macho, homem, e você é fêmea. Não se esqueça disso, irmão. Viu, jovenzinhos? Lavados verdadeiros. Olha, eu não sou a favor e nem contra. Então, para mim, você nem sabe o que você é. Tá tirando? Decide quem você é primeiro. Não sou nem contra e nem a favor. Eu sou contra. Pode me prender. Prende aí. É. Se eu for preso, vai ser porque fala a verdade. Tá aqui, ó. É verdade que eu estou falando. Satanás não vai tocar nas famílias aqui. Levanta a mão que eu estou profetizando. Satanás não vai tocar na tua família. A tua família, ela está guardada por Deus. Diga amém. Ele não vai perturbar a ordem da tua casa. E a gente fica se perguntando por quê? Por que frieza? Por que o povo não entra? Por que o povo está dividido? Satanás, ele está trabalhando de uma maneira muito sutil. São através das informações, são através da globalização, são através dos meios sociais, que as pessoas estão se tornando antissociais. E eu não sou contra Facebook, eu não sou contra porque eu tenho, eu não sou contra o WhatsApp, porque o meu celular, ele deixa eu ter o WhatsApp, eu tenho o WhatsApp, e eu fico no grupo que eu quiser, e se eu não gostar, eu aperto o botão e saio, Satanás. Quem manda no WhatsApp sou eu. Entrei, às vezes as pessoas colocam você num grupo e você nem conhece, daqui a pouco começa um comentário lá, aí uma menina lá colocou, não sei o que, e palavrinhas, e não sei o que, eu falei, vou estar viva, nem sei de onde que vem esses demônios. Pô! Sabe, são essas mínimas coisas que estão tirando a nossa sensibilidade, tirando a nossa espiritualidade. São obras de Jezabel no nosso meio. A sensualidade que está hoje dentro da igreja. E eu vou falar que eu não sou daqui mesmo. Uma coisa é se vestir bem, outra coisa é se vestir vulgarmente. Tem gente que se veste tão vulgarmente que uma meretriz teria vergonha de entrar na igreja e ver ela dentro da igreja. Aí, ó. E a gente faz pregador e quer poder, então hoje conserta a voltar, entra no caminho e deixa fora da sala. Calabá, Xantalá. Sabe o que é? Falta de pudor. Sabe o que é? Falta de temor. Sabe o que é? Não tem problema não. Sabe o que é? Eu sou filho de Beltrano. Tu pode ser filho do rei. Aqui dentro tem como entrar pelo caminho. Ou entra pelo caminho, ou vai sofrer as consequências. Você está agora. Meu Deus. Vamos aprender a se vestir. Vamos aprender. E outra coisa, olha aqui para mim. Olha para mim aqui. Quem tem que ensinar isso é a irmã mais velha da igreja. Mas a irmã mais velha está pior. Eita, olha aí, ó. Já vi se eu vi uma irmã, ela postou um negócio no Facebook, eu fiquei escandalizado. Uma irmã com mais de 50 anos, irmão. Por que tira foto fazendo bico e levantando essa parte aqui?
nela, faz Senhor. bico e levanta o aerofólio. Como que é o nome disso aqui? Qual o nome? Ah, então isso aqui não é tapa-sexo. Porque tem gente que está usando isso como tapa-sexo. Senta. Porque se não colocar a Bíblia, vou falar. Nunca mais eu volto aqui, mas eu vou falar. Gente, nós temos que ser exemplo. O diabo está querendo destruir, mas hoje a graça vai descer. Sou daqui mesmo, então vamos segura aí que eu vou mandar. A coisa está tão feia que tem culto que eu tenho dúvida que Jesus está no culto, porque as pessoas não estão adorando a Deus. Você presta atenção, tem lugar que a gente vai e Deus está aqui, varão. É uma reunião solene, aonde a adoração é o homem. É o homem que é adorado, é meu Deus que é adorado. E o culto está dividido, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, a adoração é dele, tudo é dele. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: você decide a quem você vai servir e adorar. Ou você me serve ou você serve ao mundo. Dá glória outra vez. Você está dentro da igreja. E eu vou começar por cima e vou até embaixo na entrada. PHD! E que? Influência. Eu prefiro ouvir um irmão analfabeto que não sabe falar, mas cheio de Deus, do que ouvir um PHD vazio. Eu não estou fazendo apologia a quem faz apologia. Entenda, nós hoje nos púlpitos ouvimos mais as teorias do Evangelho do que a prática da essência da graça. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer que acabou isso na tua vida. Se você quer, só testemunha. Ele quer deixar tudo. E a coisa está tão difícil. A mulher querendo virar homem, homem virando mulher. Está tudo invertido os papéis. Camarada que diz: ai meu Deus, são coisas que acontecem. O pecado que hoje não é confessado, hoje em dia é normal pecar. Hoje em dia é namorar e dar uma pecadinha. Não, a gente pede perdão a Deus e está tudo certo. Aí se assenta aí e fica com essa cara de reprovação para quem prega, e ainda diz: se não der aqui, eu vou congregar ali na outra. Que vá, mas na igreja de Jesus não permanece quem usa de engano. Fica abrindo a boca com cara de nuvem, com uma cara de maconha. Meu Deus do céu, se eu fosse Jesus, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, e não dá um glória, não dá um amém, e fica aí olhando como se fosse fiscal de culto. Vai trabalhar de fiscal lá no